Olá! É com imensa alegria que eu dou prosseguimento às nossas aulas da disciplina de língua portuguesa para a turma de licenciatura em Química. Vocês já me conhecem, meu nome é Diego Abreu e hoje nós teremos a aula de encerramento da nossa disciplina, do nosso curso. Como já é de praxe, em todas as aulas de encerramento, nós hoje vamos fazer um panorama geral, uma recapitulação dos tópicos mais importantes que foram abordados, que foram assinalados ao longo da nossa disciplina. Estudaremos hoje os seguintes tópicos. Vamos fazer uma revisão das principais concepções de linguagem que se mostram presentes na literatura interessada sobre esse estudo. E também falaremos de forma bem rápida sobre os elementos constitutivos, componentes do fenômeno da linguagem, a saber, a língua e a fala. Nós também trataremos das concepções mais importantes de leitura que existem na literatura interessada. Finalmente, também falaremos um pouco sobre as diferentes concepções de texto e também trataremos bem brevemente sobre a categoria, sobre o conceito de gênero textual. Como vocês bem se recordam, na nossa primeira aula, na aula da unidade 1, eu expliquei para vocês que existem três concepções diferentes, três modos diferentes de se compreender o fenômeno da linguagem. Se pode compreender a linguagem como um mecanismo de expressão de sentimentos, expressão de ideias, expressão de pensamentos que existem dentro da mente da pessoa. Se pode entender a linguagem como um instrumento de comunicação e também se pode entender a linguagem como uma forma de ação. Quando a gente entende a linguagem como um mecanismo de expressão, a gente parte da ideia, a gente parte do pressuposto de que existem já prontos, acabados, dentro da nossa cabeça, pensamentos, sentimentos, afetos, imagens, fantasias, tudo isso já está feito aqui dentro da nossa mente. E a linguagem, ela representa um mecanismo de colocar para fora esses fenômenos da nossa vida psicológica, que habitam dentro da nossa cabeça. Nesse sentido, a linguagem seria como se fosse uma espécie de janela, a partir da qual a gente libera, a gente exterioriza nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos afetos, enfim, a nossa vida mental como um todo. É nesse sentido que a linguagem é compreendida como um meio, como um mecanismo de expressão. A linguagem também pode ser compreendida como um instrumento, como um meio de comunicação. Nesse sentido, a linguagem funciona como uma espécie de ponte. Ela é uma corda, ela é um instrumento de ligação entre dois indivíduos. Então você tem um grupo, uma coletividade, um conjunto de pessoas, e essas pessoas elas precisam, para poder estabelecer algum grau de convivência, de meios de interação, de meios de comunicação. E nesse sentido a linguagem ela desempenha esse papel de ser uma ponte, de ser um meio de comunicação entre diferentes indivíduos. É nesse sentido que a literatura da área, que percebe, que entende a linguagem como instrumento de comunicação, entende esse fenômeno como um código comunicativo. A linguagem é um código que é compartilhado por um conjunto de pessoas que falam uma determinada língua e, ao dispor daquele código, elas dispõem de um instrumento que lhes permite estabelecer diálogos, estabelecer conversas, estabelecer comunicação. A linguagem também pode ser compreendida como um processo de interação humana. Nesse sentido, a linguagem ela é entendida como uma ação. Então, quando você fala qualquer coisa, em qualquer contexto, em qualquer situação, você está praticando uma ação. Por exemplo, eu agora estou falando com vocês, correto? Eu estou, ao mesmo tempo que falo, praticando uma ação. Que ação é essa? É a ação de ensinar, é a ação de transmitir um determinado conhecimento. Nesse sentido, a linguagem ela é compreendida como uma performance.
Performance no sentido de uma ação que possui um sentido, que possui um direcionamento. Como vocês puderam perceber, eu também já comentei isso na nossa aula da unidade 1, existe uma complementariedade entre essas três visões, o que quer dizer que elas não são concorrentes. Não é ou uma visão ou outra. Podem ser essas três visões de linguagem dialogando, se complementando. Por quê? Porque a linguagem ela é, ao mesmo tempo, um meio de expressão. Evidentemente, nós utilizamos a linguagem para poder expressar o nosso mundo interior, a nossa vida interior, nossos sentimentos, nossos afetos, nossos pensamentos. Nós também utilizamos a linguagem como um mecanismo de comunicação, como uma ponte, como uma forma de eu estabelecer contato com outras pessoas. E nós também utilizamos a linguagem como uma forma de ação, como eu estou fazendo aqui agora. Estou agindo perante vocês, estou ensinando-lhes utilizando a linguagem. Como nós também comentamos ao longo da nossa aula da unidade 1, a linguagem, esse fenômeno, ele é dividido em duas facetas, como se fossem duas faces da mesma moeda. Em primeiro lugar, como o primeiro pilar que dá sustentação ao fenômeno da linguagem, nós temos a língua. O que é a língua? A língua é definida como código socialmente compartilhado que permite a comunicação dentro de uma determinada comunidade. Então, a língua é o sistema de relações que existem entre os significados. Por exemplo, um dos elementos da língua é a relação entre os tipos de palavra. Então, você tem dois tipos de palavra, dentre tantos outros na língua portuguesa, que são os substantivos e os adjetivos. Existe um conjunto de relações possíveis entre os substantivos e os adjetivos. Por exemplo, um substantivo ele pode concordar com um adjetivo. Na verdade, ele deve concordar com um adjetivo. Eu falo cachorro bonito. Porém, eu não posso dizer cachorro bonita ou cachorros bonita. É necessário que haja uma concordância. É necessário que haja uma coesão de número e de gênero entre o substantivo e o adjetivo. Conseguiram perceber? Esse conjunto de relações, esse sistema de interconexões que fundamenta, que sedimenta a língua. É a partir daí que a língua se converte em um código. É como se fosse um jogo com um conjunto de regras. E você não pode quebrar as regras desse jogo, caso contrário, todo o sistema ele rui. Todo o sistema ele para de fazer sentido e a comunicação que acontece graças à existência desse sistema ela também para de acontecer. Nesse sentido, a língua é um elemento abstrato que só existe dentro das nossas cabeças, das cabeças dos falantes. Porém, a língua ela tem que ser materializada para efetivamente se transformar em um instrumento de comunicação. No momento em que essas palavrinhas que estão aqui dentro da minha cabeça, elas se convertem em um enunciado real, em algo que eu efetivamente falo, a língua ela é transposta para o universo da fala. Então a língua é o código abstrato e a fala é a realização, é a materialização dessa língua. E é nesse sentido que a linguagem emerge como a junção, como a fusão entre a língua, o código abstrato, e a fala, a realização desse código. É a partir daí que a gente consegue entender a diferença que existe na literatura da área, na literatura interessada sobre o fenômeno da linguagem, especialmente na disciplina da linguística, a diferença que existe entre língua e linguagem. A língua é um componente, é um elemento que constitui, que compõe a linguagem. Ela tem que se assomar, ela tem que se juntar à fala para que as duas juntas componham a linguagem. Passemos agora para os conteúdos que foram abordados ao longo da nossa segunda unidade. A nossa segunda unidade ela teve como eixo fundamental o elemento da leitura. E tal qual a linguagem, a leitura também dentro da literatura da área, ela pode ser compreendida de três maneiras diferentes. Existe uma concepção chamada de estruturalista de leitura que entende o processo, o trabalho de ler como um esforço de decodificação. Nesse sentido, o texto, por si só,
já carregaria todos os sentidos, todas as mensagens que seriam endereçadas a um determinado leitor, e esse leitor seria uma espécie de uma antena de recepção desses sentidos, desses significados, dessas mensagens. Então, esse leitor pensado por uma concepção estruturalista, ele detém um comportamento, ele detém um papel muito reativo, muito passivo. Ele é um receptor. Ele é uma esponja que somente suga sentidos que já estão presentes, incorporados ao texto. Uma outra concepção que nós temos de leitura é uma concepção chamada de interacionista. Essa concepção interacionista ou interacional, ela entende o trabalho da leitura, o trabalho do leitor, como um processo de recuperação, de resgate dos sentidos no texto. Nesse sentido, o leitor, diferente do leitor estruturalista, ele precisa efetivamente se engajar com o texto. Ele não é uma mera antena que fica recebendo informações do texto. Ele precisa se debruçar sobre o texto e procurar investigar no texto os sentidos que ele carrega. Então, uma expressão que eu utilizei para poder sintetizar essa visão interacionista de leitura e de leitor é o leitor como um detetive, alguém que procura, alguém que busca as intenções, os sentidos, os desígnios da mensagem do escritor inserida no texto. Uma outra concepção de leitura que existe na literatura interessada sobre esse fenômeno é uma visão discursiva de leitura. Para essa concepção, para essa visão discursiva, a leitura não é simplesmente uma recepção de sentidos, nem uma escavação, nem uma procura de sentidos pré-existente. A leitura é um trabalho de produção de sentidos. Então, o leitor, no momento que se inclina, que se debruça sobre um determinado texto, ele não está apenas passivamente recebendo sentidos, mas ele está produzindo sentidos. Cada interpretação, cada saber que é produzido a partir do diálogo do leitor com o texto, ele é uma construção, ele é uma confecção daquele leitor. Não é algo que já existe a priori, que é pré-existente, que é anterior a esse contato do leitor com o texto, mas é algo que surge, que emerge, que é construído no momento em que esse contato se estabelece. Agora que nós já falamos sobre linguagem e que nós já falamos sobre leitura, vamos tratar do terceiro elemento que ganhou centralidade ao longo do nosso curso, que é o elemento texto. Tal qual os elementos abordados anteriormente, o texto também pode ser compreendido de formas distintas dentro da literatura da área. Uma forma de se compreender o texto é como uma ocorrência, como um acontecimento linguístico que é dotado de unidade. Então, nesse sentido, o texto é qualquer ação humana que se dá em um determinado contexto, em uma determinada situação, e que goza de unidade, que goza de um esforço de um ser humano para expressar, para passar adiante uma mensagem que é dotada de unidade, que é uma coisa una, que não é um conjunto de mensagens dispar, mas que é uma mensagem que tem um direcionamento unívoco, ou seja, que possui unidade, que é uma coisa só. Nós também podemos compreender o texto como uma materialização da linguagem. Nesse sentido, o elemento linguagem ele existiria apenas enquanto uma forma abstrata de se compreender todos os enunciados que existem no mundo. Então nós veríamos toda a linguagem materializada, ou seja, aquela linguagem que é efetivamente escrita ou falada, que existe na modalidade escrita ou na modalidade oral, representaria textos. E essa linguagem, vista de forma abstrata, ou seja, enquanto código, enquanto um sistema de regras, enquanto um conjunto de formas, de possibilidades de significado, seria
a própria linguagem. Então, se estabelece, a partir dessa concepção de texto, uma dicotomia, uma oposição entre linguagem, que seria um fenômeno abstrato, um fenômeno imaterial, e o texto, que seria a conversão da linguagem em algo concreto, em algo material. E a última concepção de texto que existe na literatura interessada é a visão do texto como um enunciado. Ou seja, o texto ele é a linguagem integrada a um determinado meio social, é a linguagem fazendo alguma coisa na sociedade. Então é a linguagem como uma forma de persuasão, é a linguagem como uma forma de convencimento, a linguagem como uma forma de negociação, é a linguagem como uma forma de ameaça, como uma forma de jogo de poder. Então a linguagem fazendo alguma coisa na sociedade, saindo da voz ou da mão de um sujeito real que está integrado na sociedade, no mundo real como um todo, essa linguagem ela seria chamada de texto. Então, toda vez que essa linguagem abstrata ela é utilizada como uma ferramenta, como um instrumento de ação no mundo, essa linguagem ela se converte em um texto. E agora que nós já entendemos o que é um texto, nós podemos entender o que são os gêneros textuais. Os gêneros textuais, como eu já expliquei para vocês na nossa aula da unidade 3, eles são categorias, são agrupamentos de textos a partir de determinadas propriedades, a partir de determinados atributos que esses textos têm em comum. O elemento que é determinante de um determinado gênero textual é a função para a qual aquele texto é concebido, a função para a qual aquele texto é pensado. O exemplo que eu dei durante a nossa aula da unidade 3 foi o gênero textual, o tipo de texto, receita. Então, uma receita ela cumpre uma função específica, que é a função de ensinar de forma o mais objetiva possível uma pessoa ou um conjunto de pessoas a preparar um determinado alimento, um determinado prato. Então, por conta dessa função que o gênero receita precisa cumprir, ela possui uma estrutura, ela possui uma forma muito específica. Então, a receita ela é muito objetiva, ela não tem floreios, ela não tem adornos. A receita ela é injuntiva, ou seja, ela dá coordenadas, ela dá direções, ela dá ordens. Ela não argumenta, ela não convence ninguém. É um texto que parte do pressuposto de que as pessoas que já o estão lendo já estão convencidas de que aquela informação é verdadeira. Você não precisa persuadir ninguém. Então, essa função específica para a qual o texto receita, o gênero textual receita é pensado, ela determina, ela condiciona a forma que todos esses textos que pertencem a esse gênero vão ter. Então foi nesse sentido que eu falei para vocês na aula anterior, que a função é que determina, que condiciona a forma de um determinado gênero textual. E agora, para poder encerrar essa nossa aula de conclusão, aula de encerramento do nosso curso, eu trago para vocês aqui uma breve citação do poeta Hölderlin, que é um poeta alemão, em que ele fala um pouquinho sobre o que é a linguagem. A linguagem é o bem mais precioso e também o mais perigoso que foi dado ao homem, que foi dado ao ser humano. E eu concordo com as palavras do poeta. A linguagem é algo muito poderoso. Por isso que nós precisamos conhecer a fundo a linguagem. Precisamos dominá-la para que nós não sejamos dominados por ela. Então, eu espero que vocês, ao fim desse nosso curso de língua portuguesa, sejam mais competentes, sejam mais proficientes no domínio da linguagem, de um modo mais amplo, e no domínio da língua de vocês, que é a nossa maravilhosa língua portuguesa. Porque como o poeta Hölderlin ele deixou muito claro, a língua, a linguagem, é um instrumento de poder. Quem a domina se torna mais poderoso e se torna mais capaz de influir, de mudar e de transformar, se Deus quiser, para melhor, o mundo em que a gente vive. Foi um prazer muito grande estar com vocês ao longo deste curso e eu espero que vocês tenham muito sucesso e muita felicidade ao longo das suas respectivas caminhadas acadêmicas.